Manhã de ceia. Nós estamos na manhã de ceia e é uma manhã muito especial para nós. Sempre o culto de ceia é um culto muito especial para nós. E eu queria que cada irmão pudesse abrir o seu coração para receber de Deus essa palavra. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. A igreja do Senhor está vivendo um dos momentos mais cruciais que, desde que eu me entendo por membro de igreja, que eu vivi esses anos todos, eu participei do início do movimento de renovação espiritual, todos os outros movimentos que chegaram, passaram, e movimentos que vieram ao Brasil e que hoje não existem mais, como Meninos de Deus, como o Dente de Ouro e um monte de coisa que surgiam. Nós estamos vivendo um tempo onde as heresias têm se proliferado. Ontem mandaram para mim um negócio muito interessante de um pastor orando para curar alguém. Ele dizia: espírito de cura, eu estou enviando o meu anjo, o anjo que me acompanha, eu estou dando ordem a ele para ir. Então, irmãos, todos os lugares está aparecendo um monte de heresia. Você vai numa igreja, num dia como o de hoje, de ceia do Senhor, que é um dia dos membros da igreja, é um dia daqueles que foram batizados, é um dia daqueles que passaram pelas águas, tiveram uma experiência com o Senhor, entendem o que é batismo, o que é a ceia. Todos que entraram, se quiserem participar, pegue o pão e o vinho. Não é isso. Nós estamos vivendo um tempo cheio de coisas que estão vindo dentro da igreja, e a igreja do Senhor, ela precisa conhecer a palavra. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, as pesquisas feitas em vários países revelam que quanto mais compromisso você tem com Deus, e quanto mais comprometimento você tem com a sua igreja, você tem estabilidade no seu casamento, você tem estabilidade para resolver os seus problemas, você tem estabilidade para resolver os seus conflitos, você tem estabilidade para agir conforme a vontade de Deus. Mas hoje a gente escuta tanta história. Esses dias eu vi um pastor pregando, é um profeta que estava pregando. Ele fez, como é o nome daquele negócio que deixa os lábios vermelhos? Parece que é uma micropigmentação para deixar os lábios bem vermelhos. É isso mesmo, né? E aí ele está dizendo: povo, estou chegando. E
estou indo até os lábios pegando fogo. Irmãos, está aparecendo. Outro dia apareceu um profetizando na mídia e dizendo: se você não vai passar o Pix, pode sair daí que eu não vou profetizar para você, não. Todo dia aparece uma coisa nova. E eu fico triste, porque tem muita gente que hoje está julgando a igreja, a noiva de Cristo, a que anda segundo os preceitos do Senhor, com base nessa régua que estão passando. Com base nessa coisa que está aí acontecendo. Por isso que a igreja precisa ser sóbria. Por isso que a igreja precisa conhecer a palavra. Por isso que a igreja tem que viver em unidade. Por isso que a igreja tem que ter comprometimento na casa do Senhor. A igreja, ela pode proteger a sua vida contra tudo isso que está aí, como pastor, lhe ensinando a verdade. Porque quando chega essas coisas lá dentro da sua casa, você diz: isso aí não é de Deus. E você muda de lugar. Irmãos, eu tenho visto tanta coisa que eu fico triste. E a minha oração é que nós precisamos valorizar a vida em igreja. Nós precisamos valorizar a vida no estudo bíblico, a vida na comunhão, a vida nos departamentos. A igreja, ela é uma família. Mas, pastor, tem coisa que acontece na igreja que, família é lugar de amor, mas também é lugar que muitas vezes de discussão. A gente discute para encontrar um caminho. Mas o interessante é que quando você está numa família e acaba a discussão, sai todo mundo abraçado. Porque eles se amam. Então, a igreja, ela é um lugar que protege a sua mente, porque ela lhe esclarece a verdade. Existem situações relacionadas aos ataques do diabo que nós precisamos trazer à luz aqui. O versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O texto diz que o diabo anda como leão, ele está sempre rodeando. Isso significa que ele está sempre buscando uma oportunidade para atacar. É assim a ação do diabo, por isso, a primeira atitude de um caçador na floresta à noite. Aqui eu não sei se tem caçadores, mas aí, caçador em floresta à noite, o que ele faz? Acende uma fogueira. Para quê? Para afugentar a presa, para afugentar o perigo. Meus irmãos, porque enquanto tiver fogo em sua volta, os leões se mantêm à distância. Fogo, na Bíblia, é sinal de fervor. Fogo é vida no espírito. O diabo, ele não vai atacar onde o fogo de Deus está queimando. Dentro de cada um de nós, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós ficamos distante das coisas de Satanás. Não que as tentações não vão continuar acontecendo, vão continuar, mas você fica imune, porque você tem algo dentro de você muito mais sério.
Tem uma história que eu ouvi no seminário, quando eu estava estudando lá. Um professor, ele era da Amazônia, e ele contou uma história para nós, que na Amazônia existem muitos rios, lagoas escuras de água quente. E os turistas vão muito lá para conhecer, para se banhar, para estar por lá. E um dia, os turistas estavam em volta e tinha uma série de crianças em volta. E as crianças começaram a pular, e os turistas, preocupados, chamaram as crianças e disseram: vocês não podem pular nessa água, ela é escura, ninguém sabe o que tem aí. E olha, cheio de mato, pode aparecer um bicho. E a criança disse para ele: em água quente, bicho não entra. Aquela criança era de lá. Ela sabia desse efeito. Ela disse: em água quente, bicho não entra, não chega perto. Assim é a mesma coisa, Satanás. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. A natureza nossa precisa ter esse fogo do Espírito Santo constantemente. Meus irmãos, os leões, eles fogem do fogo. Mas alguns caçadores inexperientes vão caçar, fazem a sua fogueira, mas eles não sabem o tempo de queima. Então eles põem pouca lenha. E chega um momento da madrugada que o fogo apaga. Apagando o fogo, os leões se aproximam e atacam. Tem muitos irmãos que vêm à casa do Senhor, recebem uma palavra, vêm à casa do Senhor, participam das orações, dos cultos, recebem a glória de Deus, a graça do Senhor, mas vão para casa e não continua mantendo esse fogo aceso, não continua mantendo essa chama viva, e o fogo apaga. E aí é hora daquele que está andando em derredor, buscando a quem possa tragar, não vendo fogo, ele ataca. Queridos, nós precisamos saber que nós não podemos parar de buscar o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus aqui na igreja, nós precisamos buscar a Deus em casa, nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo. Meus irmãos, a fogueira à noite, ela nos protege do perigo. Mas o fogo, se ele se apagar, nós ficamos vulneráveis aos ataques. A Bíblia diz, um versículo que o meu pai colocou lá em casa. A nossa casa tinha um quarto na frente da casa, que meu pai dedicou aquele quarto para Deus. A igreja era no fundo da cidade, mais distante, e a casa do meu pai era no centro. Então ele dedicou aquele quarto. E aí todos os dias, de 5 às 6 da manhã, os irmãos iam para lá orar, e de 5 às 6 da tarde, os irmãos iam para lá orar. Então, tinha 2 períodos de oração por dia. E o meu pai colocou na parede: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu convivi a minha infância toda com esse local de adoração, e até hoje existe lá. Só que meu pai, para aumentar o tamanho, ele fez um na garagem e dedicou ao Senhor, e passou a escritura daquele lugar para a igreja, para aquele lugar permanecer
todo o tempo como cenáculo de oração. E ficava aberto todos os dias, o dia inteiro. Então, quem queria orar, ia para lá, entrava, dobrava os seus joelhos, tinha uma Bíblia, uma caixinha de promessa e um som, ele botava uma música e ajoelhava ali e ficava orando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu e a Rosa fomos visitar um pastor em Salvador, nós estávamos pregando lá, e fomos visitar esse pastor, a casa nova dele. Ele queria nos mostrar a casa nova e nós fomos visitá-lo. E quando nós chegamos, ele nos levou a casa inteira e nos levou num lugar e ele disse: esse é o lugar mais importante da casa. O que é aqui? Esse é o meu cenáculo. Tinha um tapete, algumas almofadas e um som, uma botijazinha de óleo, e a esposa dele disse, às vezes ele passa o dia inteiro nesse lugar, buscando o Senhor. Nós precisamos ter um lugar dentro da nossa casa, de altar do Senhor, aonde a gente dedique para ir buscar o Senhor. Meus irmãos, às vezes, nós temos um lugar dentro da nossa casa, tão especial para a televisão. Onde é que ela fica? Na sala de visita. Nós temos um lugar tão especial para tantas coisas, e nós não temos um lugar dedicado para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Escuta, para chorar diante do Senhor. Porque muitas vezes a gente está chorando dentro de casa, vem um e diz: chora não. Não, a gente precisa chorar. Tem momentos que a gente precisa extravasar, dar uns berros. Então nós precisamos não permitir que o dia a dia, que os problemas, que as circunstâncias esfriem nossa fé, que as circunstâncias nos façam murchar de tal maneira que a gente começa a ouvir o que eu tenho ouvido constantemente. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com todo mundo, eu estou decepcionado com isso, com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você veio para a igreja por causa de homem, você nunca se converteu. E se você sai da igreja porque você está decepcionado com um homem, Jesus não é principal para você. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão dizendo: aquele irmão falou de uma maneira dura comigo, e aí começa uma maledicência. Irmãos, a gente precisa tomar vergonha na cara e parar de agir como criança, como adolescente, e começar a entender que a igreja é lugar de coisa séria. A igreja é lugar de vida no altar, oração. Não é lugar da gente fazer comentários desnecessários. Querido, olha aqui, existe algo dentro de cada um de nós que só pode ser mudado se o fogo do Espírito Santo estiver dentro de nós. Mas muitas vezes a gente vem para a igreja, participa do momento do fogo do Senhor, vai para casa, o fogo se apaga e fica só as brasas, com cinzas em cima, dizendo: um dia já teve fogo e agora não tem mais. Precisa voltar para alguém soprar, para novamente reacender. Brasas juntas têm o poder de aumentar o fogo. Quando você sentir que o fogo está diminuindo, corra para a comunhão, corra para a igreja. Por que que o diabo luta tanto para os irmãos não virem na igreja? Porque aqui você escuta uma palavra de conserto, de libertação. Aqui você levanta suas mãos para adorar o Senhor. Na igreja nós temos
N oportunidades de servir ao Senhor, de exercer ministérios, mas o diabo trabalha com essas coisas para que jogar dentro de nós uma série. E tem um pastor da Guatemala que há poucos dias eu estava escutando uma aula com ele, desse curso que eu estou fazendo, e a aula foi com esse pastor da Guatemala. E ele diz o seguinte: pastor, cuidado com o ativismo. Às vezes você tem tanta atividade na igreja, tanta atividade, que não sobra tempo para você orar e buscar o Senhor. As atividades que chegam são da causa, mas nós precisamos dosar o momento e a hora para não abrir mão do tempo de intimidade com Deus. Querido, aquele homem faz uma colocação. Ele disse: tudo o que você faz é na igreja. Mas perceba que o ativismo te toma tanto tempo que o seu tempo de Bíblia, o seu tempo de joelho dobrado, o seu tempo com Deus de qualidade, ele diminui, porque você está resolvendo coisas que poderiam outras pessoas fazer. Portanto, meu irmão, se você está experimentando ataques constantes em sua vida, é hora de nós acendermos o fogo do Espírito Santo. Segundo, esse ponto aqui é muito importante, eu queria que os irmãos ouvissem com muita atenção. O versículo 8, nós já lemos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Como a maioria dos predadores, a estratégia número 1 do leão para atacar a sua presa, qual é? Passa sempre nos documentários. É isolar do grupo. Ele ataca de tal maneira que ele isola um membro do grupo para depois atacar aquele. O grupo corre e ele fica com aquele que sobrou. Meus irmãos, o leão é considerado o rei da floresta. Ele é forte, ele é hábil, ele pode atacar búfalo, zebra, girafa, mas seja qual for o animal que ele vai atacar, ele nunca pode enfrentar um bando juntos, de frente. Esses dias eu estava vendo, eu gosto muito de ver documentário de animais, e uns leões estavam tentando atacar um grupo de hienas, e elas juntaram todas em cima dele, e ele teve que abrir. Ele teve que abrir porque eles estavam juntos. A estratégia do leão é a primeira coisa que ele faz, escuta, e é a mesma estratégia do diabo. A primeira coisa que ele faz é o estouro de boiada. Ele ruge para assustar o grupo. Enquanto os animais correm desesperadamente, ele fica observando qual é o animal que está mais fraco para ele atacar. Tem sempre uma presa nova ou fraca que fica para trás. E aí, então, ficando para trás, ele isola do grupo. A estratégia de Satanás é a mesma. Ele lança uma história, ele planta uma dúvida em todos,
Ele diz, eu acho, eu creio, eu não sei não. Mas eu acho, é somente minha opinião. E aí lança a dúvida. E aí ele procura quem está mais fraco para moer no ouvido. É a mesma estratégia de Satanás lá com os leões, é a mesma na igreja. Veja o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Meus irmãos, isso só acontece quando nós nos isolamos. Porque se ela estiver envolvida em comunhão, sempre vai ter alguém para dizer, eu vou orar com você. Eu vou te dar uma palavra, eu vou orar por sua vida. Mas o isolamento, toda pessoa que começa a se isolar, é notório, ele começa a se esfriar. Ele começa a não vir nos cultos, passa a vir só em um culto, depois começa a mudar o lugar de assento na igreja, depois não traz mais a Bíblia, e aí vai mudando, passa a não dizimar, porque para ele não interessa se a igreja vai pagar suas contas ou não. E aí até ele se desligar. Querido, Satanás continua agindo da mesma maneira. Esse é o princípio espiritual para todos nós. Um cristão é mais fácil atacado pelo diabo quando ele está isolado. Talvez, toda vez que uma ovelha se afasta da comunhão do rebanho, ela fica vulnerável, ela fica desprotegida da cobertura espiritual. Principalmente, se você é novo na fé, ou está passando por um momento difícil, o diabo quer te isolar, para depois te atacar. Meus irmãos, sempre que você encontrar um irmão isolado, abrace-o e tente trazer de volta. Diga para ele, meu irmão, no rebanho você está protegido. Nos últimos dias, apareceram tantos. Tem um rapaz barbudo, que se intitula teólogo, e ele está na internet todo dia, dizendo, não existe a palavra igreja na Bíblia. Não existe, e aí ele começa a falar. Um dia desse eu mandei um comentário para ele. Falei, querido, eu estou orando por você, para que sua mente seja aberta, para você enxergar, não com os olhos mundanos, mas com os olhos daquele que conhece a experiência de salvação. Porque toda pessoa que não conhece a Deus, ele lê a Bíblia como um livro qualquer. Mas quando os olhos dele é aberto, ele começa a enxergar coisas que ele nunca antes enxergou. E aí, todos os dias, tem um teólogo novo no YouTube. E isso tem manchado a vida de tantos irmãos, desestimulado a vida de tantos irmãos a saírem da cobertura. Querido, os leões atacam mais na escuridão. Os leões, eles têm uma característica, os olhos deles enxergam na escuridão. Os leões sempre atacam suas presas quando eles estão famintos, seja dia ou noite. Mas à noite eles levam uma vantagem muito grande sobre as suas presas, porque nenhum outro animal enxerga de noite, os leões enxergam. O leão tem um sistema de visão que lhe permite enxergar à noite muito melhor do que uma pessoa usando
óculos militar de visão noturna. Os leões enxergam melhor. Portanto, quanto menos luz e mais escuridão no ambiente, mais facilmente os leões se aproximam para abater as suas presas. O diabo opera melhor onde há trevas. Quanto mais trevas, quanto mais ignorância da palavra, mas o diabo leva vantagem sobre a vida das pessoas. Por outro lado, aonde chega a luz, chega a revelação. Aonde chega a luz, as pessoas passam a conhecer o propósito, a santidade, a palavra. Quanto mais revelação uma pessoa tem das verdades de Deus, mais difícil é desta pessoa cair nas garras de Satanás. Quando os nossos olhos estão iluminados pela verdade de Deus, o coração dele não tem a marca do perdão. E quando o coração não perdoa, ele é uma presa fácil para Satanás agir. O mesmo em relação aos cristãos, na sua prioridade, são cristãos que estão vivendo hoje feridos. Isso é algo muito forte para nós. Por isso, quando temos um tipo de problema, temos que ser muito rápidos em resolver, para que ele não cresça, para que ele não se prolifere. Eu sempre peço aos irmãos, se vê um problema, chega na minha sala ali, conversa comigo que eu vou procurar resolver da melhor maneira, sem estardalhaço nem acusação. Mas às vezes, antes de chegar em mim, já passou por tanta gente. Irmão, não abra sua boca para ser um porta-voz de Satanás. Hoje nós estamos aqui na ceia do Senhor. E a Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Às vezes, quando a gente comenta algo, mas é só para ajudar, não é não, irmão. É língua grande mesmo. É só para orar, não é não, você quer falar. Então nós precisamos cuidar da casa de Deus com seriedade. A Bíblia nos responde de uma maneira muito clara em Efésios capítulo 4, versículo 26. Por favor, coloque esse versículo. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O ideal é o problema acontecer hoje mesmo resolve. Porque se passar para amanhã, ele fica maior do que era hoje. É igual casal quando tem uma discussão. Se ele não resolve no mesmo dia, amanhã, um já sai sem dar bom dia, senta na mesa, o menino está lá, diga a seu pai que tem que pagar a conta de luz, diga a ela que eu sei da minha obrigação. E aí começa umas coisas que, por quê? Porque não houve conserto. O conserto tem que ser algo prioritário na vida do crente. Bom, deixa eu correr porque eu anotei tanta coisa para falar hoje, mas deixa para lá. Meus irmãos, o tempo não cura a mágoa. O que cura a mágoa é o perdão. Hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. Eu quero te fazer um convite, perdoe as pessoas que te feriram. Perdoe as pessoas que te machucaram. Porque senão, você vai ficar doente. A glória de Deus não vai fluir na sua vida. Meus irmãos, se a ferida não for rapidamente curada, você se torna uma presa fácil de Satanás. O leão sempre prefere atacar
presa que já está ferida. Ei, o lugar de cura é a igreja. Você pode fazer terapia, você pode fazer análise, você pode fazer aconselhamento, mas o que cura é comunhão. O que cura é comunhão. Querido, mas a cura, ela vem da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com os irmãos, da participação da ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos de tanta coisa. E a Bíblia diz que há muitos entre vós fracos e doentes. Nós precisamos tomar seriedade na casa de Deus com atitudes sérias. A casa do Senhor não é um lugar para ter um nome de uma igreja e ser uma igreja bonita, que tenha um culto agradável. Tudo bem, nossa igreja tem. Mas antes de tudo isso, é preciso que o ambiente da nossa igreja seja um ambiente de cura. Seja um ambiente saudável. Meus irmãos, eu tenho orado tanto por isso, dizendo: Deus, não permita que haja dissensão, não permita que haja trololó, conversa fiada, não permita que haja nada no nosso meio, porque, meus irmãos, a Bíblia diz: quando eu era menino, agia como menino, fazia as coisas de menino, mas eu cresci, e agora eu faço coisas de adulto. As nossas atitudes precisam ser atitudes de quem conhece a palavra, de quem ama a palavra, de quem degusta a palavra, de quem come a palavra. Nós não podemos aceitar que um crente que quer crescer espiritualmente não tenha lido a Bíblia toda, para conhecer todos os livros, para conhecer o que Deus fala no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos livros proféticos, em todos os livros. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quantos anos atrás ela foi escrita e ela continua sendo atual? Quantos anos atrás ela foi escrita e as revelações que hoje nós descobrimos são coisas atuais que foram escritas lá atrás? Então a Bíblia é para ser vivida. Querido, a igreja do Senhor, há uma palavra sobre ela: sede firmes, constantes, sede sóbrios, vigiai, esteja alerta, coloque fogo nas suas brasas, para que elas fiquem acesas. Tem hora, é apenas uma palavra, tem hora que me incomoda muito a falta de glorificação aqui na igreja. Às vezes os irmãos perdem uma oportunidade de glorificar a Deus. Às vezes quem está pregando fala uma coisa tremenda. Era hora de você dizer glória a Deus, aleluia. Você fez assim. Irmãos, a nossa igreja não é uma igreja de lagartixa. A nossa igreja é uma igreja que os irmãos precisam glorificar ao Senhor. Abre a boca e glorifica ao Senhor. Bendiz o nome do Senhor. Meu irmão, essa semana eu vi um pastor da Assembleia de Deus. Ele é um pastor já idoso. E ele fala umas coisas muito engraçadas. E estão colocando muito ele, irmão pastor José,
no Instagram, e ele diz assim: o crente que não glorifica não tem força para lutar nem ir para o céu. Aí os irmãos, tudo começa a glorificar. Ele falou: a verdade liberta. Ele é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir as afirmações do pastor José. Ele é pastor de uma grande igreja. Mas o que eu acho muito interessante naquele homem é que ele não abre mão de princípios. Ele não abre mão de princípios. Querido, e eu quero encerrar com isso aqui, os irmãos podem subir. Os princípios da nossa igreja não estão à venda. Os princípios da nossa igreja não mudam. Nós vamos compreender? Vamos. Mas queremos trazer todos para o que é uma vida de cristianismo. O que é cristianismo? É abandono do pecado. O que é cristianismo? É busca de poder. O que é cristianismo? É conhecer a verdade e ela libertar. O que é cristianismo? É conversar com Deus. O que é cristianismo? É amar o irmão. O que é cristianismo? É ficar debaixo de cobertura. Sempre eu recebo ligação aqui de pastores itinerantes, querendo vir pregar aqui. E eu tenho uma pergunta que eu faço a todos. Você é membro de qual igreja? Quem é o seu pastor? Não, pastor, eu não estou em igreja nenhuma. Eu não tenho pastor. Eu falei, então não serve para falar em nossa igreja. Porque quem não está debaixo da cobertura não pode subir no altar para falar de cobertura. Nós precisamos ser sérios nas colocações. E quem não está debaixo de autoridade, não tem autoridade para colocar outros debaixo da sua autoridade. Então, nós precisamos conhecer claramente a vida cristã. Não é um passeio no parque. A vida cristã é algo norteador. A vida cristã é algo que muda histórias. Irmãos, o pecado não é tolerado aqui, mas o pecador nós amamos. Deus nos colocou na terra para amar o pecador, mas é para confrontá-lo com o pecado que ele pratica. Meu pai dizia: filho, fica vermelho 5 minutos para não ficar amarelo o resto da vida. O que você tiver que falar, fale. Mas não fique passando pano. Ei, examine, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. É a palavra do Senhor. Você pode ficar de pé?